Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé, à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem, de pé, à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje as leituras que a Igreja nos oferece são profundas e desafiadoras, trazendo à tona a coragem, a fé inabalável e o custo do discipulado. Vamos refletir juntos sobre o chamado que Deus nos faz, especialmente quando o caminho parece árduo, e como, mesmo nas maiores adversidades, Ele está conosco, nos dando força e esperança. Comecemos com a história de Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que aparece no livro dos Atos dos Apóstolos. No início da leitura, somos apresentados a Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, conhecido por sua sabedoria e por ser um grande pregador do Evangelho. Ele não tinha medo de testemunhar a verdade de Cristo, mesmo quando isso significava enfrentar a oposição. Ele fazia maravilhas e sinais entre o povo, mas sua fidelidade a Cristo atraiu a ira daqueles que se opunham à mensagem do Evangelho. Estevão foi preso, acusado injustamente de blasfêmia, e levado diante do Sinédrio, o tribunal judaico. Ele teve a coragem de falar a verdade, de testemunhar sobre a obra de Deus na história de Israel. Até que, ao final de seu discurso, os líderes religiosos ficaram tão irados que decidiram apedrejá-lo. Estevão, no entanto, manteve sua fé inabalável. Ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Mesmo diante da morte iminente, ele teve força para perdoar aqueles que o estavam matando, orando: Senhor, não lhes impute este pecado. O que podemos aprender de Estevão? Ele nos ensina que a fidelidade a Cristo não é algo fácil, que seguir o Senhor muitas vezes nos leva a caminhos de perseguição e sofrimento. No entanto, a coragem e a fé de Estevão nos mostram que Deus nunca nos abandona e que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele nos oferece sua presença e força. Estevão, mesmo prestes a perder sua vida, viu a glória de Deus e foi capaz de perdoar, porque sabia que sua verdadeira vida estava em Cristo. Ele não temia a morte,
porque sabia que a vida eterna com Deus era mais preciosa do que qualquer coisa neste mundo. Agora, voltemos ao Evangelho de Mateus, onde Jesus nos fala sobre a realidade do discipulado. Ele nos avisa de forma clara e direta que, ao segui-lo, enfrentaremos dificuldades. Ele diz: sereis entregues aos tribunais e flagelados nas sinagogas. Sereis levados diante de governadores e reis por minha causa. Jesus não nos engana, ele não promete um caminho fácil ou uma vida sem desafios. Ao contrário, ele nos avisa que a perseguição será uma parte do nosso discipulado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos lembra de uma verdade fundamental: não vos preocupeis com o que direis, porque naquele momento vos será dado o que falar. Deus, em sua providência, sempre estará conosco, e Ele nos dará as palavras e a sabedoria necessárias para enfrentar qualquer adversidade. Ele promete que, em meio à perseguição e ao sofrimento, sua presença será conosco, fortalecendo-nos. Jesus também nos alerta sobre a divisão que seu nome pode causar. Ele diz que, por causa dele, haverá divisões dentro das famílias, pois aqueles que escolhem seguir a verdade de Cristo muitas vezes serão rejeitados pelos próprios entes queridos. Essa divisão é dolorosa, mas ela reflete a escolha fundamental que todos nós devemos fazer: seguir a Cristo, mesmo que isso nos custe tudo, ou escolher o caminho do mundo, que muitas vezes leva à perda da verdadeira paz. Se, por um lado, essas palavras de Jesus podem nos assustar, por outro, elas nos oferecem um consolo profundo. Ele nos lembra: quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança no caminho de Cristo é a chave para a salvação. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo quando o mundo nos rejeita ou nos persegue, temos a promessa de que, ao permanecer fiéis, seremos recompensados com a vida eterna. Aqui, então, temos uma verdade central que une as duas leituras. O caminho do discípulo de Cristo não é fácil, mas é o único caminho que leva à verdadeira paz e salvação. O exemplo de Estevão e as palavras de Jesus em Mateus nos desafiam a refletir sobre nossa própria disposição em seguir a Cristo, mesmo quando isso nos custa algo importante. Imaginem-se, por um momento, como um pequeno ramo de uma árvore grande e frondosa. À medida que você cresce, começa a enfrentar o vento e a chuva, mas, mesmo assim, se mantém firme. Às vezes, pode parecer que o vento vai arrancá-lo da árvore, mas a árvore, que é Cristo, sustenta você. Em Cristo, somos mais fortes do que qualquer adversidade. Ele nos alimenta com sua graça, nos fortalece com sua palavra, e nos dá o Espírito Santo para nos guiar. Eu sei que muitos de nós, hoje, podemos sentir que nossas vidas não estão sendo reconhecidas ou que enfrentamos dificuldades sem fim. Talvez estejamos sendo injustiçados no trabalho, ou talvez nossas famílias não compreendam nossa fé. Talvez nos sintamos perseguidos por seguir o caminho de Cristo em um mundo que muitas vezes valoriza mais o sucesso material do que a bondade, a humildade e o serviço. Mas lembrem-se, como Estevão, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, e Ele nos oferece sua glória e paz. Em Cristo, nunca seremos derrotados. Então, como podemos viver essas verdades em nosso dia a dia? Como podemos aplicar o exemplo de Estevão e as palavras de Jesus em nossas vidas cotidianas? Primeiro, devemos estar dispostos a testemunhar a verdade de Cristo, mesmo quando isso não for popular. Em nossas conversas, em nossas atitudes e em nossas escolhas, devemos refletir o amor e a verdade de Cristo. Isso pode significar tomar decisões difíceis, como defender os mais necessitados, lutar contra a injustiça ou simplesmente ser uma voz de bondade e paciência em um mundo que muitas vezes valoriza o egoísmo e a pressa. Em segundo lugar, devemos nos lembrar de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus está conosco. Ele nos fortalece e nos dá a graça necessária para seguir em frente. Não importa o quanto a vida pareça difícil, sabemos que nossa esperança está em Cristo, que é a nossa rocha firme. E, finalmente, devemos cultivar a perseverança. Como Jesus nos diz,
Quem perseverar até o fim será salvo. Não importa o quão árduo o caminho possa ser, a promessa de vida eterna é nossa, e Deus nunca nos deixará. Perseveremos, então, com fé e confiança, sabendo que a vitória final já foi ganha por Cristo na cruz. Que a coragem de Estevão, o exemplo de fidelidade e perdão dele, nos inspire a viver nossa fé com ardor. E que as palavras de Jesus nos fortaleçam, lembrando-nos de que, por mais desafiador que seja seguir a Cristo, Ele estará sempre conosco, nos guiando para a salvação. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.